Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, né, terça-feira de carnaval, tô fazendo um pouquinho mais cedo, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo bem prático na live de hoje, dicas para poder ajudar a galera aí que deu uma enfiada na jaca, né, enfiou o pé na jaca legal nesse feriadão, que para muitos tá acabando hoje, mas para outros ainda vai se emendar para amanhã, até mesmo para o final de semana. Mas a live de hoje é para ajudar vocês a voltar para a rotina, para uma rotina saudável, né? A live de hoje é para trazer uma luz no fim do túnel para quem aí está nesse processo de reeducação alimentar, para quem está nesse processo de emagrecimento e ficou meio perdido nesse feriadão aí. Então, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, tá? Que a gente tenha alguns minutos aqui proveitosos. Vocês podem colocar aí nos comentários qualquer dúvida que forem surgindo ao longo da live, também sobre um assunto que vocês queiram colocar aí, alguma dúvida que vocês tenham com relação à alimentação saudável, com relação ao emagrecimento, pode colocar aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo e no finalzinho eu também sempre volto dando uma olhadinha aí no que vocês colocaram e vou respondendo, vou tirando as dúvidas, tá bom, pessoal? Então, vamos falar sobre que esse tema, assim, cabe não só para esse feriadão de carnaval, mas para os feriados que vão surgir aí ao longo do ano, né? Semana Santa, Páscoa, né? Então são feriados que a gente às vezes acaba comendo muito. E por quê? A gente sempre sai da rotina, principalmente para quem viaja, né, sai de casa, vai para um outro lugar, viaja com algumas pessoas, às vezes família, amigos, enfim, é normal sair da rotina. Uma porque você saiu do seu ambiente, você saiu da sua casa e foi para um lugar novo. Nesse lugar novo, você tem opções de comidas diferentes. Você dorme no horário diferente, você acorda no horário diferente, você faz coisas diferentes. Então é normal que a gente saia da rotina. É normal que o nosso corpo, muitas das vezes, até estranhe um pouco essa nova rotina. Principalmente depois para voltar para o que a gente já estava fazendo. Então, experiência própria, gente. Eu acabei de chegar de viagem e realmente isso acontece. A gente muda completamente a nossa rotina. Por mais que a gente tente ali manter, às vezes, uma alimentação saudável, tente ali se manter dentro do padrão que nós estamos acostumados, é normal fugir da realidade, é normal fugir da rotina. Porque, como eu falei, a gente está num ambiente diferente, está com pessoas diferentes, está ali com comidas diferentes, dependendo do lugar que você foi. Às vezes você não está preparando a comida no local que você está comendo na rua. Então a comida, ela acaba sim sendo diferente. Então isso acaba influenciando muito no nosso bem-estar, isso acaba influenciando muito ali na nossa saúde naquele período. E para quem está passando por esse processo de reeducação alimentar, por esse processo de emagrecimento, às vezes isso vem como uma bomba. Vem como uma bomba porque depois que passa o feriadão, a pessoa pensa, caramba, e agora? Exagerei tanto, com que cara que eu vou voltar para minha dieta? Como que eu vou voltar para minha alimentação saudável? Vai ser impossível, vai ser muito difícil. E aí, às vezes a pessoa até tenta, mas não consegue. E aí ela acaba desistindo daquele processo de emagrecimento, ela acaba desistindo ali muitas das vezes, né, do processo de reeducação alimentar. Desiste da própria saúde dela e volta a fazer pior do que ela fazia anteriormente. Então, gente, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês, e é a dica, assim, chave de ouro de desse nosso bate-papo aqui, é que o que passou, passou. Gente, independente de como foi o seu feriado, independente de todas as coisas que você comeu nesse feriado, em relação à qualidade, em relação à quantidade, independente disso, o que passou,
passou, gente. O importante é vocês não ficarem se culpando por terem comido no feriadão. É vocês não ficarem se martirizando, pensando, poxa, eu não deveria ter comido. Poxa, eu não deveria ter feito isso. Poxa, por que eu fiz? Gente, passou. Eu tenho certeza que você aproveitou, como eu aproveitei também. Tenho certeza que você se divertiu muito, que você gostou de comer tudo que você comeu. Então, assim, passou. Bola pra frente, vamos pensar no agora. Vamos pensar no que a gente vai fazer daqui por diante. E não é amanhã, gente, é daqui, é desse momento. É em voltar para sua alimentação, em voltar para o que você estava fazendo. Então, gente, essa é a primeira dica. Não importa o que aconteceu, já passou. Não adianta chorar ali pelo leite derramado. Não adianta você ficar ali se martirizando por algo que já aconteceu e você não tem como voltar atrás. Então, gente, passou, bola pra frente. E aí a gente entra na nossa segunda dica, que essa assim é valiosíssima, que é sobre organização. Voltou de um feriadão, voltou de uma viagem, é importante se organizar. As coisas elas não vão voltar para o lugar num passe de mágica, as coisas não vão voltar simplesmente no estalar de dedos. Você precisa se organizar. E como é que a gente faz essa organização? É realmente parando uns minutinhos. Eu já falei muito sobre isso aqui com vocês, mas é importante voltar nesse tema, porque, gente, organização é para tudo na nossa vida. Então, assim, para uns minutinhos, antes de se descabelar, antes de ficar desesperado, meu Deus, e agora? Vamos pensar, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para voltar aqui para minha rotina? Bom, primeiro item, eu preciso ir ao supermercado, a despensa está vazia. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a sua listinha de compras, você vai olhar a sua despensa, ver o que está faltando e vai se organizar para poder ir ao mercado. Depois, você vai organizar lá a sua semana, vai separar lá as carnes, congelar em porções, vai separar lá os legumes, as frutas, os temperos, vai separar, vai congelar, enfim, você vai se organizar para a sua semana. Você vai organizar toda a sua alimentação, como vão ser seus horários a partir de agora, né? Se você já vai voltar para o trabalho, estudos, enfim, depende, o que você for fazer a partir de amanhã em diante, vamos pensar assim para ficar mais claro, você vai se organizar com os seus horários. Bom, na viagem eu estava acordando super tarde, agora hoje eu vou dormir mais cedo para amanhã eu conseguir acordar bem, tomar um bom café da manhã e seguir com as minhas atividades ao longo do dia. Eu tenho isso para fazer ao longo dessa semana. O que é prioridade para mim? Então você vai lá se organizando. Organiza a sua semana, organiza a sua alimentação. Isso vai te ajudar. É muito mais fácil e vai dar muito menos trabalho você se organizar do que você simplesmente entrar na sua rotina assim, sem saber para onde vai, no escuro, sem saber o que fazer, totalmente perdido, e aí parece que aquele feriadão não saiu de você. Você continua se alimentando mal, continua dormindo mal, continua fazendo tudo que você estava fazendo antes que te prejudicou. Então, se organiza, se planeja, vê o que você precisa colocar em prática, ver o que você precisa colocar em ação para você estar se organizando, para você estar se planejando e assim ter uma boa semana e aos pouquinhos ir voltando à sua alimentação e voltando à sua rotina, tá bom? Uma outra coisa que é super importante é a prática de atividade física. Se você foi lá, passou um feriadão lá de 3, 4 dias, se divertindo muito, descansando, enfim, com certeza o seu corpo, ele se habituou a esse ritmo. Mas nossa, não foram só 3 dias, 4 dias, super rápido. Mas sim, o nosso corpo ele se acostuma, ele se acomoda de forma muito rápida. Então, se você passou 3, 4 dias sem se exercitar, você não vai conseguir voltar a fazer o que você fazia antes, assim, no estalar de dedos.
alimentos. Isso, seu corpo ele vai sentir. Seu corpo vai sentir um cansaço muito grande por conta disso. Por quê? Ele se habituou a ficar relaxado. Ele se habituou a descansar. Então, se você vem com uma série de exercícios muito intensa, seu corpo não vai aguentar. Então, a tendência é que você desista, a tendência é que você não consiga voltar para essa rotina. Então, volta aos pouquinhos, né? Começa fazendo ali uma caminhada de leve, até mesmo, né? Porque dependendo, às vezes, né, como o tipo de alimentação que a gente tem, a gente realmente se sente mais pesado, se sente mais inchado. Então, começa aos pouquinhos, vai de leve, faz uma caminhada hoje de 20 minutos, amanhã você faz mais 20, depois de 30, e aos pouquinhos você vai voltando ali para sua rotina de exercícios. O importante é você não ficar parado. Sabe? Passou lá feriadão, já que eu não me exercitei esses 4 dias, vou deixar pra lá, depois eu volto. Nem pensar. É importante que você vá se habituando o seu corpo novamente a essa rotina. Então, vai aos pouquinhos. Cada dia você faz uma coisinha diferente, até que você conseguir voltar 100% ali pra sua rotina de atividade física, ok? Vamos lá, gente. Outro ponto, bebi água agora. Hidratação. Isso é fundamental. Como as pessoas esquecem, né, nesses feriados prolongados, da hidratação. Às vezes a pessoa até bebeu ali água e tudo mais, ou então ficou lá no suco, refrigerante, e esqueceu da hidratação de forma correta. É muito comum que depois desses feriados prolongados, a gente fique com a sensação de inchaço, de uma retenção muito grande, um desconforto muito grande. Muito por conta da alimentação, dependendo de como é que foi, principalmente se você comeu na rua. Comida na rua, ela tende a ser mais salgada, ela tende a ter mais temperos, muitas das vezes industrializados. Então isso mexe com o nosso organismo, nos causando essa retenção de líquidos, às vezes, muito grande. Então a gente fica com essa sensação de inchaço, o corpo ele realmente fica inchado. Então a hidratação nesse feriadão é extremamente fundamental. É importante que você beba água. E, gente, hidratação é água, não é suco, não é... Nutri, mas é suco da fruta. Não, gente, é água. E se for para consumir a fruta, consuma a fruta, principalmente as que são ricas em água, como melancia, melão, consome uma laranja, uma pera. Ou seja, são frutas que são ricas em água, que vão hidratar o seu corpo, ainda vão hidratar a sua pele, para você ficar mais bonito também, dependendo de se você pegou muito sol, né? Fez bastante calor esse feriado. Então é importante que você consuma alimentos ricos em água. Para quê? Você, além de diminuir a sua retenção de líquidos, né? Melhorar todo esse inchaço, e ainda vai te ajudar ali também na hidratação do seu corpo de uma forma como um todo. Então, gente, é importante hidratação e hidratação de água, frutas que sejam à base de água, legumes como pepino, por exemplo, são excelentes para a gente poder manter na nossa alimentação. Principalmente fazer uso de alguns chás, que são os chás diuréticos, né? E a gente tem alguns exemplos, como chá verde, cavalinha, hibisco, chapéu de couro. São alguns exemplos de chás que também auxiliam nessa retenção de líquido, né? Para melhorar todo esse inchaço. Então, consumir bastante água, fazer uso desses chás, aumentar o consumo de frutas que possuem, né, maior quantidade de água, fazer um máximo para ter uma alimentação mais leve possível. Você tá todo intoxicado ali de comida, às vezes você comeu pra caramba, comeu comidas super pesadas nesse feriado. Então, quanto mais leve for a sua alimentação, melhor. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor vai ser para o seu corpo. Então, é super importante se hidratar e comer de forma bastante leve, abusar mesmo das saladas, dos legumes. A gente está, né, ainda nesse verão, nesse calor, então quanto mais salada fria você consumir, melhor.
além de te garantir mais saciedade, né, vai te ajudar a fazer com que o seu corpo ele comece a ir voltando ali para a rotina, comece a ir funcionando novamente da forma adequada. Então, abusem mesmo dos legumes, das verduras, comam bastante isso, né? Você pode também até optar por diminuir um pouco o carboidrato, consumir menos pão, consumir menos arroz, os cereais, não precisa cortar, mas se você conseguir reduzir, isso também vai ser muito bom. E ali aumentar quantidade de proteínas, de fibras, aumentar ali as frutas, os legumes, isso vai garantir com que o seu corpo ele comece a ir voltando para a rotina, comece a ir voltando a funcionar da forma adequada, e aí você vai vendo que essa sensação de inchaço, essa retenção de líquido, ela vai melhorando também. Ok, pessoal? Essas são as dicas, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. A gente ainda tá um pouquinho nesse feriadão. Muita gente, como eu falei, ainda vai aproveitar aí até o final de semana. Mas a minha dica, gente, se hoje o feriado para você acabou, coloque essas dicas em prática, né? O que passou, passou. Se organiza. Cuide da sua hidratação, cuide da sua alimentação. Faça com que essas dicas elas venham sendo colocadas em prática. Aos pouquinhos você vai voltando, aos pouquinhos você vai se organizando novamente. Mas o que não pode acontecer é você colocar a mão na cabeça e falar assim, meu Deus, e agora? Tô perdida, como é que eu volto? Não. Para, uns 10 minutinhos, respira fundo, relaxa e simplesmente volta. Mas volta aos poucos. Se você não tem aquela disposição para voltar assim, vá aos pouquinhos. Como eu falei, lembra da questão do exercício? Vai voltando aos pouquinhos. Todo dia você faz mais um pouquinho. Então, bom, gente, era isso. Agradeço muito aí a participação de vocês. Tem uma galera bastante nova aí. Um grande beijo, pessoal. E lembrando, quinta-feira, às 20 horas, tem mais live. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.